Quem recebeu as melhores oportunidades? Quem recebeu mais chances? Quem recebeu também dons e talentos da parte de Deus como nenhum outro foi também aquele que proporcionou a maior decepção. O estudo que nós vamos fazer hoje vai te mostrar que não adianta receber as melhores oportunidades, ter as melhores chances da vida, ter dons e talentos se você não ser capaz do que de administrá-los em seu favor para se tornar um vencedor. Olá, meu nome é Tiago, sou pastor há mais de 13 anos e eu acredito que o conteúdo desse canal vai servir para a edificação da sua vida. Então se inscreva, ative aí o sininho para que você receba sempre os conteúdos de primeira mão. Então, como eu comecei a dizer nesse vídeo aqui, quem recebeu as melhores oportunidades, quem recebeu as melhores chances, quem recebeu dons e talentos da parte de Deus foi o que causou a maior decepção. E hoje eu quero falar, sabe de quem? De Sansão. A palavra de Deus vai nos mostrar que Sansão, dentre todos os juízes que houve na nação de Israel, você pode ler todos os juízes da nação de Israel, Sansão foi talvez o que recebeu as melhores oportunidades. Sansão foi aquele que recebeu dons e talentos que nenhum outro juiz teve. Me mostra na Bíblia quem teve uma força sobrenatural como Sansão. Me mostra na Bíblia quem recebeu, a mãe recebeu um anjo avisando, vai nascer um filho do seu ventre e ele vai ser completamente consagrado, separado para Deus, sobre ele vai haver um voto de Nazireu. Me mostra na Bíblia quem recebeu tantos dons, talentos e oportunidades da parte de Deus como Sansão recebeu. Sansão foi uma das maiores decepções para Deus, porque foi quem Deus mais abençoou, foi quem Deus mais deu oportunidade, mais deu talento, mais capacitou, e ele foi aquele que causou a maior decepção. A palavra vai dizer no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 30, vai dizer assim, e disse Sansão, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então olha o que a Bíblia está nos dizendo, que Sansão, na sua morte, eliminou mais filisteus, mais inimigos na sua morte do que toda a sua vida. A Bíblia vai relatar que Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. 20 anos Sansão governou sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que no último dia de vida dele, no dia da morte dele, foi o dia que ele mais eliminou o quê? Filisteus. E alguma coisa está errada, porque em um único dia ele eliminou mais filisteus do que dentre 20 anos. Então a Bíblia está nos dizendo que Sansão não terminou bem, ele terminou mal. E foi o que mais recebeu oportunidade, foi o que mais recebeu chances da parte de Deus. Só o nascimento de Sansão foi um verdadeiro milagre, porque a sua mãe não podia gerar filhos, era uma mulher estéril, e a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo maravilhoso, e nós acreditamos que ali é uma teofania, é como se fosse uma aparição do próprio Jesus Cristo ali no texto. E a Bíblia está nos mostrando que Deus aparece para a mãe de Sansão falando, você vai gerar um filho, mas esse filho, ele vai ser juiz de Israel. Sansão recebeu o maior cargo que havia entre o povo de Israel na época, e ele nem tinha nascido ainda. E ele já estava com a promessa de ser juiz. Então olha só, Sansão foi prometido ser juiz. A Bíblia vai dizer que havia sobre ele um voto de Nazireu, aonde ele não podia cortar o cabelo, aonde ele não podia se aproximar
do suco da uva, do vinho, não podia se aproximar da própria uva, ele não podia se aproximar de uva nenhuma, não podia comer uma uva. A Bíblia vai também nos mostrar que ele não podia se aproximar de cadáver, corpo morto, não podia se aproximar. Só que a Bíblia vai dizer que quando Sansão nasce, cresce e recebe o cargo de juiz, tudo que Sansão era proibido por Deus de fazer, Sansão fez. O que mais recebeu oportunidade foi o que mais decepcionou. O que mais teve chance foi o que mais decepcionou. Aquele que recebeu uma força sobrenatural, descomunal, foi o que mais causou decepção. Nenhum outro juiz recebeu tanta oportunidade, dons e talentos como Sansão recebeu. E foi o que mais causou decepção. E agora nós vamos fazer aqui um paralelo com aquilo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Você já reparou que os filhos que dão mais trabalho são aqueles que receberam mais dos seus pais? Talvez você que tenha irmãos aí. O filho que deu mais trabalho é o filho normalmente que recebeu mais atenção. É o filho que mais do que os pais gastaram dinheiro. Foi o filho que mais os pais, muitas das vezes, investiram. E às vezes é o filho que mais está proporcionando o quê? Decepção aos pais. E você aí, que talvez faz tudo certinho, não recebeu tantas oportunidades dos seus pais, não recebeu tanta atenção dos seus pais. Você já viu também pessoas que muitas das vezes desperdiçam relacionamentos, casamentos? Foram pessoas que casaram com pessoas excelentes, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, como essa pessoa abandonou um casamento, sendo que o cônjuge dela é uma pessoa excelente, maravilhosa. Então você tem notado que muitas pessoas que receberam as melhores oportunidades foram também as pessoas que mais desperdiçaram as oportunidades. O que eu quero dizer para você, Sansão talvez ali, vamos dizer assim, Sansão foi amado, Sansão recebeu atenção, carinho, Sansão recebeu conselhos, foi bem criado, e Sansão decepcionou. Ele morreu cego dos dois olhos. Ele morreu, e foi da morte dele que mais ele libertou o povo de Israel do que dentro de 20 anos. Foram 20 anos governando, sendo juiz da terra de Israel, só causando decepção. A Bíblia vai dizer que ele se envolveu com mulheres que não faziam parte da nação de Israel, e isso era uma proibição. Israel não podia se misturar com o quê? Com o povo daquela terra. Não podia se casar com alguém fora da nação de Israel. E Sansão procurou. Todas as mulheres que Sansão se envolveu foram fora da linhagem de Israel. A Bíblia vai dizer que Sansão fazia questão de andar pelas vinhas. Ele não podia se aproximar das uvas, e ele se aproximava das uvas. A Bíblia vai dizer que Sansão não podia se aproximar de um corpo morto. Certa vez, ele, matou um leão e voltou para ver o cadáver do leão. Tocou no cadáver do leão. Tudo que Sansão era proibido de fazer, Sansão fez. Sansão recebendo outra oportunidade, podendo mudar a vida dele, a Bíblia vai dizer que ele começa a se envolver com uma mulher chamada Dalila. Uma mulher chamada Dalila. Sansão deixou ser levado pelaquilo que os olhos desejavam. Ele começa a se envolver com Dalila, e Dalila dá todos os sinais que iria trair a Sansão, a confiança de Sansão, e mesmo assim Sansão brincou com Dalila, entregando assim o segredo da sua força. Veja quantas oportunidades Sansão recebeu.
E quantas oportunidades Sansão o quê? Deixou passar. O que eu quero dizer para você, talvez você seja semelhante como Sansão, talvez eu seja semelhante com Sansão. Quantas oportunidades você já recebeu na sua vida? E quantas vezes você está brincando com essas oportunidades? Talvez você que está aí do outro lado aí, está pensando em abandonar casamento, abandonar toda uma vida que você construiu ao lado de alguém. A troco do quê? Para brincar, para se divertir. Talvez você que está aí do outro lado já recebeu tantas oportunidades, já foi tanto perdoado por Deus. E a pergunta que não quer calar: até quando você vai ser uma decepção para as pessoas e também para Deus? Talvez você que está me ouvindo aí foi o que mais recebeu oportunidades de um pai e de uma mãe. E os seus irmãos não tiveram a mesma chance que você, não tiveram o mesmo investimento que você. E você está aí desperdiçando. Uma coisa eu vou te dizer. Uma coisa eu vou deixar bem claro para você. O fim chegou para Sansão. O fim também vai chegar para você. Se você andar desperdiçando, uma hora a conta vai chegar para você pagar. Então o que eu quero dizer, não seja uma decepção como Sansão foi. Mas se Deus te deu dons, talentos, se você está tendo oportunidades na sua vida, como nenhuma outra pessoa está tendo, aproveite elas, porque uma hora a casa vai cair para você. Uma hora a casa vai cair para você. A conta vai chegar. Tome muito cuidado. Sansão tinha tudo para dar certo, mas no final das contas deu errado. Você tem tudo para dar certo, mas se você não tomar cuidado, a casa vai cair para você. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus, eu oro pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. E talvez, Senhor, ela está como Sansão, recebendo dons, talentos, oportunidades, como ninguém recebeu antes. E talvez ela está desperdiçando o casamento bom que ela tem, desperdiçando, meu Deus, a vida financeira que tem, desperdiçando, meu Deus, tudo que os pais fizeram por ela, Senhor. E ela está brincando, Senhor. Mas eu oro, meu Deus, para que ela desperte antes que a casa caia para ela. Eu oro para que ela desperte antes, meu Deus, que a casa caia para ela. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação de Satanás. E eu digo, demônio, pega tudo que é seu e vai embora da vida dessa pessoa. E eu oro agora, Senhor, declarando que a bênção do Senhor alcance a vida dela e que ela desperte o quanto antes, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te ilumine cada vez mais, em nome de Jesus.